Isso quer dizer o quê? Para o sujeito fazer isso, ele tem que prestar muita atenção, ou, numa tradição, nas escrituras sagradas, ou muita atenção na natureza. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que prestar muita atenção nas experiências dotadas de sentido. Ele tem que fazer uma comparação entre a sua existência microcósmica, a sua existência interior e a existência exterior o tempo todo. Entendeu? Tá claro isso aí? Então, por exemplo, o sujeito tem que olhar assim, olha, ele tem que olhar aqui, perceber que tanto a natureza quanto a escritura sagrada, elas são um esquema da realidade total. Tá claro isso aí? E o sujeito tem que olhá-las, certo? E compará-las com a sua psique, com a sua vida interior. Então, por exemplo, o Cristo chega e fala: eu vos dou a minha paz, certo? Não dou como o mundo dá. E aí ele descreve algumas diferenças entre a paz dele e a paz que o mundo dá. Aí o que esse sujeito tem que observar? Ele tem que olhar a alma dele e ver, não, peraí, eu tenho este tipo de paz que ele está descrevendo? Ah, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou sentindo uma paz, às vezes eu sinto uma paz, mas não sei se é a mesma. Como ele faz? Aí ele compara com os relatos dos sujeitos, certo? Que sentiram a paz de Cristo. Primeiro ele compara com os próprios apóstolos, que foram os primeiros receptáculos dessa paz. Depois os grandes místicos, que fizeram esse trabalho ainda próximos da experiência direta do contato com Cristo. Percebe? O índio ele faz a mesma coisa o tempo todo. Então o índio ele pensa, olha, se existe um sol fora de mim, existe um sol dentro de mim. Se o sol mostra qualidades diferentes em cada uma das direções, ele também mostra coisas diferentes dentro de cada uma das minhas direções internas. Percebe? Essa, vamos dizer, a convivência de macrocosmo e microcosmo é a essência da espiritualidade em todas as religiões. É você saltar, a habilidade de saltar do mundo exterior para o mundo interior e do mundo interior para o transcendente é a história das religiões. É a essência das religiões. Religião é isso, é fazer esses saltos. Isso é religião comparada, né? A religião só pode ser, você só pode comparar uma religião com a outra nesse processo. Nisso aí, tendo como fundamento isso aí. Porque no resto tudo elas são incomparáveis. Assim como os cenários naturais. Se você jogar um Guarani na África, ele morre. Acabou o mundo para ele. E se jogar o Guarani na África é a mesma coisa que o seguinte: não, agora na igreja a gente só pode ler o Alcorão. A gente vem todo dia aqui ouvir o sermão do padre, mas o que a gente vai ler é o Alcorão. O que vai acontecer? Todo mundo vai ficar louco. E nós vamos fazer isso numa sinagoga, ou pior ainda, no templo budista, né? Então todos os cristãos vão no templo budista para ler o Alcorão. Então, o que vai acontecer? O sujeito vai ficar louco. Tá claro isso aí? Mas o que acontece? Esse paralelo entre um fenômeno externo e um fenômeno interno, certo? É a função fundamental da religião. Então é assim, se Deus chega e conta, não, olha, teve um tempo, tinha um faraó no Egito, os judeus eram escravos assim, o faraó agiu assim, Moisés fez assim, olha, Deus está falando o seguinte: dentro de você existe um faraó, um Moisés, um povo hebreu, um cenário assim, um deserto, percebe? Ele está falando disso. Ele está falando de você. Não de uma história que aconteceu há muito tempo atrás, como inúmeras outras histórias. As histórias que aconteceram há muito tempo atrás não têm quase nenhum sentido. Tanto que todas elas foram esquecidas. Só algumas foram lembradas. Por quê? Porque elas não são apenas histórias que aconteceram muito tempo atrás. Elas são algo que está acontecendo dentro de você. Percebe? Elas são símbolos. São esquemas, né? São esquemas, exatamente. Assim como o esquema das direções. Então quando o índio, você chega para o índio, não, me explica aqui o que é o espírito. Não, meu filho, vou explicar aqui o que é a caça. Como você caça. Entendeu? Imagina você falar para Moisés, não, Moisés, como é Deus? Não, olha, é o seguinte, Deus criou o mundo assim, 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 a lei é assim, o rito é assim. Por quê? Porque é o seguinte, você só vai saber como é Deus se você descobrir todos esses componentes dentro de você e você descobrir que no centro deles existe um componente que você nunca pega, que você nunca domina.
E que, no entanto, sempre te é benéfico. Se você captar o objeto do que o índio estava falando quando ele fez os círculos. Tá claro? É isso, quer dizer, isso é um caminhar, certo? Do exterior, como a gente falou, do exterior para o interior e do interior para o transcendente. Este caminho é a religião. E é por isso que Deus pode ser representado como um ponto no centro de uma série de círculos. O primeiro círculo é o mundo exterior, depois tem aqui a camada mais externa da psique, depois a mais interna, até que chega uma hora no centro. Uma coisa que não é mais círculo. Uma coisa dentro da qual não há nada diferente dela mesma. Então, veja bem, quando Deus fala dos dias da criação, da história do faraó, da história do povo hebreu, ele está falando de nós. Ao mesmo tempo que ele fala dele mesmo, ele está falando do nosso microcosmo, da nossa vida interior, da nossa existência interior. E o índio, quando ele fala da natureza, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. É claro que entre os povos índios existem pessoas que estão vendo apenas a natureza. E um processo mais ou menos mágico que ela não compreende. Assim como se você pegar num sujeito, para um judeu ou outro, aquilo é só a história do povo dele. A história daquele povo. Só isso. Nada mais. E é uma história meio mágica e mítica. E os ritos de passagem servem para eternalizar a natureza, né? Veja bem, todos os ritos de passagem significam ou existem para facilitar ou para tornar o sujeito cônscio de que houve uma mudança de grau na relação entre ele e as coisas. Todos os ritos de passagem é o seguinte, olha, sob um certo aspecto da vida, para um certo aspecto da vida humana, você podia ser passivo até agora você não pode mais, você tem que ser ativo. Todo rito de passagem é isso. Tanto que todo rito de passagem é acompanhado do quê? A conferência de responsabilidades, do conferir certas responsabilidades. Eles falam, agora é você que tem que fazer isso. Antes desse rito, todo mundo fazia para você. Agora não basta todo mundo fazer para você, você que tem que fazer. Todo rito de passagem é um instrumento para o sujeito assumir a função humana fundamental. Tá claro assim? Todos eles. Então ficou clara essa questão, quer dizer, a natureza para o índio, ela é simultaneamente templo e escritura. Assim, se você observar, por exemplo, os místicos, numa tradição qualquer, seja na tradição cristã, na islâmica, numa tradição qualquer baseada numa escritura, assim como eles têm um grande receio, os místicos, né, nessas tradições, têm um grande receio de se expressar acerca da realidade em termos diferentes dos termos da escritura, certo? Por medo de estar, certo, expressando aquela realidade de modo menos perfeito do que foi expresso antes. Veja bem, o que acontece com o místico, quando ele tem o máximo, ou quando ele se eleva muito na experiência de Deus, quando ele lê a escritura, tudo aquilo faz um sentido tremendo. Ele percebe o que cada coisa significa. As palavras que ali estão fazem total sentido para ele. Mas o que ele mesmo pensa ou fala nem sempre faz sentido para ele. Tá claro? Então ele sabe o quê? Que não, estas palavras aqui, eu estou vendo e testemunhando que elas significam esta realidade que eu estou experimentando. As minhas, eu não tenho garantia disso. As minhas podem ser, em relação ao transcendente, meras expressões não significativas. Quer dizer, esquemas subjetivos de recordação. Tá claro isso aí? Então ele tem o quê? Ele tem receio de usar um discurso que seja distinto do discurso tradicional. O índio é a mesma coisa. Se você perguntar para um índio acerca da religião, de Deus, ele vai te falar com as coisas da natureza. Porque tudo que ele pensa acerca daquilo, ele tem a impressão, olha, eu não tenho nenhuma garantia de que isso que eu estou pensando significa realmente o objeto que eu estou testemunhando. Mas a natureza eu estou vendo o que significa. Percebe? A natureza para ele é o verbo divino. Exatamente. Percebe? Assim como o místico cristão olha a Bíblia e fala, olha, isto aqui é o verbo divino, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui, não há intervenção de uma subjetividade humana. Ele percebe que naquele objeto não há flutuação inerente à mente humana.
Quer dizer, às vezes, olha só, qual é que é a flutuação inerentemente humana? Simples. Às vezes você pensa coisas que correspondem a objetos reais. Às vezes você pensa coisas que não correspondem a nenhum objeto real. Às vezes só se pensa em coisas reais. Às vezes só se pensa em coisas reais. Exato, aí entra no PT, exatamente. Você entendeu? Então, quer dizer, você não tem nenhuma garantia. Isso quer dizer que o místico não tem nenhuma garantia da veracidade dos próprios pensamentos dele. Ele percebe que entre a experiência mística dele e os pensamentos dele existe uma relação semelhante entre a que tem entre a lua e a luz. Às vezes está cheio e o meu pensamento expressa exatamente isso que eu estou pensando. Às vezes está vazio, está nova e não expressa nada. Tudo que eu falo não significa nada de real. E quando ele olha a Escritura, ele vê, a Escritura nunca é assim. A Escritura é como o sol. Ela sempre expressa exatamente a mesma coisa. O índio tem a mesma coisa com a natureza. Então, ao invés de criar um novo discurso, ele sempre apelará, ele preferirá apelar para o discurso tradicional. Tá claro, hein? Então é assim, você perguntar para um índio de religião, ele vai te falar de natureza. Se perguntar para o místico cristão, para o monge de religião, ele vai te falar de coisas da Bíblia. Tá claro isso aí? Porque ele sabe que o pensamento dele não tem esta mesma capacidade de ser uma expressão direta e constante dessa realidade que é experimentada. Só quem não tem o reality check dessa experiência espiritual pode pensar que o seu pensamento é capaz de expressar a realidade espiritual o tempo todo tal como ela é. Entendeu? Veja bem, nosso pensamento não expressa a realidade fenomênica tal como ela é o tempo todo. Entendeu? O tempo todo você está interpretando a realidade com seus pensamentos e às vezes você pensa uma coisa que não é real, que não é verdadeira. Não é assim? Que não corresponde aos fatos concretos. Você acha que o seu pensamento é mais capaz de expressar a realidade divina do que de expressar a realidade fenomênica? Nunca acontece, por exemplo, não, eu penso, esse sujeito é um canalha. Daí depois você descobre, puxa vida, ele não era, ele era um herói. Depois o outro era um herói, ele era um canalha. Assim, você pensa, isso aqui vale muito dinheiro, daí você vai tentar vender, não vale nada. Nunca acontece isso com vocês. Essa experiência de disparidade entre o pensamento e o real nunca acontece. Certo? Pois é, o místico, ele percebe que com a realidade divina, essa experiência é mais aguda ainda. Você entendeu? Que às vezes, quando um místico fala uma coisa sobre Deus, ele provoca aquela experiência num outro sujeito. E outras vezes ele fala e ele percebe logo em seguida, caramba, eu falei o contrário da coisa que eu estou experimentando. Percebe? Que a palavra humana, esse extremo que ela tem para com a realidade fenomênica, é mais intenso em relação à realidade transcendente. Essa ambiguidade da palavra humana é menos intensa em relação à realidade fenomênica do que em relação ao transcendente. Daí que todo místico é um tradicional. Ele gosta daquilo que já foi trazido. Porque quando ele olha a Escritura, ele fala, puxa vida, isto aqui nunca oscila, isto aqui é como o sol. E o índio com a natureza é a mesma coisa. Ele fala, olha, a natureza não mente. A Bíblia não mente. A minha mente, o meu pensamento mente. E me engana. Mas isto aqui não mente. Está claro essa relação? E é isso que evidencia para o índio e para o místico a origem divina da Escritura e da natureza. A incapacidade que esses objetos têm de mentir acerca do transcendente. De enganar. Está claro isso aí? Veja bem, a realidade fenomênica, assim, quer dizer, a realidade da natureza, assim como uma escritura sagrada, certo? Pode se enganar numa questão de detalhe acerca da própria realidade fenomênica. Não é assim? Você pode olhar um lado da natureza e pensar, puxa vida, tem uma cobra ali. Daí você chega lá, era um galho. Não era uma cobra, era um galho. Não é isso? A Bíblia pode fazer a mesma coisa.
Ela pode de vez em quando te mostrar uma cobra ao invés de um galho, ou um galho ao invés de uma cobra. Mas ela não pode te enganar acerca de Deus e da experiência divina que os místicos têm. Acerca disso ela não pode te enganar. Tá claro isso aí? A mesma coisa a natureza. Certo? Uma escritura sagrada ou a natureza podem te enganar acerca da realidade fenomênica, porque não é possível possuir da realidade fenomênica o mesmo tipo de conhecimento que se pode possuir de Deus. O objeto não oferece essa possibilidade. Entendeu? Veja bem, em circunstâncias excepcionais, um graveto ou um galho pode se tornar uma cobra, e uma cobra pode se tornar um galho. Mas Deus nunca pode se tornar não Deus, e o não Deus nunca pode se tornar Deus. Você entendeu? Isso quer dizer que mesmo que você fale galho, quando tem ali um galho, no momento seguinte o galho pode virar uma cobra. É isso que é indicado com lembra, os magos jogam o bastão e viram serpente? Eles falam, olha, a realidade fenomênica nunca é precisa. Ela pode, certo, se tornar uma coisa diferente do que ela é habitualmente. Quer dizer, habitualmente, normalmente, os bastões, os cajados não viram cobras. Normalmente você pode jogar 1 milhão de vezes um cajado no chão e ele geralmente não vira cobra. Mas pode acontecer de uma vez ele virar. Mas nunca vai acontecer de Deus virar não Deus. Ou de vir frio do sol. Ou de vir frio do sol, exatamente. Percebe? Isso quer dizer que, então, quando uma escritura, certo, acidentalmente contém, certo, uma descrição da realidade fenomênica que não corresponde ao modo pelo qual nós aprendemos a realidade fenomênica agora, certo, isso não quer dizer que ela mentiu. Quer dizer que o propósito dela é falar de um objeto que não muda, usando símbolos que mudam o tempo todo. E que não tem a mesma consistência ontológica do que o objeto do qual ela está tratando. Tá claro, sim? Num certo sentido, veja bem, num certo sentido, entender Deus ou conhecer Deus é mais difícil do que conhecer as coisas sensíveis. Num outro sentido, certo, é mais fácil. Quer dizer, o tipo de certeza que um indivíduo adquire ao conhecer Deus é infinitamente superior ao tipo de certeza que ele adquire ao conhecer as coisas sensíveis. O tipo de certeza que se obtém ao conhecer as coisas sensíveis é sempre provisório. Entendeu? Então, assim, vamos aqui explicar os fenômenos celestes. Um dia você explica como, não, isso aqui são anéis concêntricos de esferas invisíveis. Outro dia você fala, não, tem uma força da gravidade, em que matéria traz matéria. No outro dia você diz o seguinte, não, tem uma força aqui que curva tempo e espaço. E assim vai. O conhecimento do mundo fenomênico é sempre provisório. Porque o objeto é escorregadio. Veja bem, não é que esse conhecimento provisório é falso ou inadequado. Não, ele é verdadeiro e adequado. Quer dizer, ele descreve, ele te mostra algo sobre os fenômenos. Mas os fenômenos são eles mesmos escorregadios. Os fenômenos são eles mesmos imprecisos em sua ontologia. Tá claro isso aí? Já Deus não, Deus é sempre exatamente o mesmo. Então quando o sujeito conhece Deus, ele tem muito mais certeza disso do que de qualquer outra coisa. Então acho que na próxima a gente vai ter que continuar, porque a gente só deu alguns elementos fundamentais das tradições indígenas. Eu gostaria de diferenciar um pouco mais, falar um pouco das tradições da América do Norte, falar um pouco das tradições shintoístas. Mas nem tudo que é criado é impossível. Não, veja bem. Não, só te deixa eu terminar.